E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, nada melhor do que gravar vídeo depois do dia da vitória do São Paulo. Pra mim não tem nada melhor. O dia fica mais leve, mais alegre. Aí eu fiz a coletiva do Zubeldia, né, no canal Barolo Jogos, vou deixar na janelinha aqui, vou deixar no card, na verdade, entra aqui em cima no card, na janelinha eu vou deixar a análise do jogo de ontem. E quando o São Paulo ganha, e ontem valeu muito a pena ir no estádio, né, tava comentando com os amigos e falando, pô, ontem, falei até com a minha esposa hoje, falei, porra, valeu a pena ir no estádio, mesmo chegando cedo, né, trânsito, mas São Paulo ganhou, jogou bem, né, a gente sai feliz, o estádio bonito, a atmosfera legal, energia boa. Então a gente que é torcedor, a gente que gosta, é um dia perfeito, assim. É claro, né, que é futebol e tudo pode acontecer. Um dia ganha, um dia perde, tem dia que é legal pra caramba no estádio, tem dia que é péssimo. E ontem foi um dia muito legal e eu fico muito contente fiquei muito contente de estar lá. Na quinta-feira eu vou tentar ir novamente. A gente estava conversando no grupo de amigos aqui, de alguns amigos que tem canal, e a gente estava falando, pô, mas você gasta uma grana, né, a gente vai, aí às vezes passa tanta dificuldade, demora pra chegar, e trânsito e tal, mas quando acontece um jogo como ontem, é legal pra caramba, e eu me diverti pra caramba, ontem curti pra caramba. Só falei pra minha mulher, só faltou eu comprar uma camisa do São Paulo, porque toda vez que eu vou na loja, ela compra alguma coisa, mas aí foi divertido pra caramba. Então hoje eu quero fazer com vocês o Comentando Comentários e falar um pouco dessa repercussão da briga do Luciano com o Diniz, né, que o Diniz achou que o Luciano era o Tietê, e muita gente comentou também no Comentando Comentários sobre essa briga aí, e a gente faz o Comentando Comentários como uma maneira de prestigiar os amigos e retribuir um pouco de todo o carinho, toda a dedicação que vocês têm comigo também, né, de estar sempre aqui no canal. Então é legal a gente pegar a opinião das pessoas e fazer aquele apanhadão, né. Então os assuntos principais foram o Luciano e Diniz, também Juan, que é um assunto muito discutido, tem várias opiniões aqui, e também o Zubeldia, né? A campanha do Zubeldia foram os assuntos mais comentados. Antes, só dar um toque para vocês, a gente está falando de trabalhar com futebol, né? E eu sempre dou a dica para vocês aqui do pessoal do Futebol Interativo, que é uma empresa super bacana, que tem convênio com várias outras empresas, tanto com clubes de futebol, como com empresas de comunicação, que você pode escolher a maneira que você quer para trabalhar com futebol. O que eu posso garantir para você é que é legal pra caramba. No primeiro comentário, no primeiro link da descrição, tem o link deles e você entra em contato, tá no site, você cai nesse site aí, e aí você conhece um pouco mais. Se você tem o sonho de trabalhar com futebol, eu acho que você pode olhar o site sem compromisso nenhum, você não vai gastar nada só de olhar, você vai passear pelo site e ver as possibilidades que eles têm, desde analista de desempenho, treinador, até para quem trabalhar, quer criar um canal no YouTube, em qualquer plataforma, para falar do seu time do coração, para falar do futebol. Então o pessoal do Futebol Interativo, super bacana, estão aqui com a gente faz tempo, uma empresa séria, super bacana. Eu acho que se você tem esse sonho, você tem todas as condições de entrar nessa área através do pessoal do Futebol Interativo, tá bom? Vamos lá, a coletiva do Zubeldia, eu vou deixar no card aqui, o Zubeldia ele fala muito, todas as coletivas ele fala que o São Paulo precisa ser de um jeito com a bola e sem a bola, ele insiste muito nesse ponto. E mais uma vez ele falou pés no chão, que ele não gosta de superlativos, né, de elogiar muito, pezinho no chão, fez alguns, ele comentou sobre o Alan Franco, por exemplo, que joga bem do lado esquerdo, que ele tem mais saída de bola, e o Diego Costa nem tanto, então no lado esquerdo ele prefere o Alan Franco, o Arboleda ali no meio, e diz que vai achando as posições ali, ele jogou vários jogos com esquemas táticos diferentes, mas eu gostei mais uma vez da coletiva dele. Ele ainda tem muita dificuldade de falar o português, né? Muita coisa a gente não entende direito o que ele fala, mas só o fato de pés no chão, né? Vamos continuar trabalhando, é nossa obrigação, então sempre colocando o São Paulo em primeiro lugar. E aí teve a repercussão, eu nem cheguei a comentar no vídeo de ontem, no pós-jogo, que a gente fez ao vivo, aliás, né? E depois o vídeo ficou gravado. Eu nem cheguei a comentar com muito destaque essa confusão aí que deu entre o Luciano e o Diniz. Na verdade, vocês devem ter visto, depois eu fui ver com calma, né? Que lá no estádio fica meio longe, assim você não vê. O Manuel sentiu uma lesão na coxa, chutou a bola para fora e caiu, e o Luciano foi bater o lateral rápido. O Diniz, que a gente sabe que é um treinador completamente desequilibrado na beira do campo, eu não estou falando nem dele como treinador, tá? É outro assunto agora, estou falando dele na beira do campo. Ele foi já gritando com o Luciano, que o Luciano ia bater com o lateral, que ele era louco, não sei o quê, e manda o Luciano tomar naquele lugar,
né, que é típico dele, ele é assim o jogo todo, com todo jogador, com o jogador do Fluminense, ele é assim, completamente desequilibrado dentro do campo. E o Luciano, que eles têm um relacionamento há muito tempo, os dois, eles trabalharam juntos desde a primeira passagem do Diniz no Fluminense. E no São Paulo, o Diniz que pediu, tem aquela imagem dele fazendo aquelas caretas e o Luciano jogando água nele. E o Luciano ficou indignado com o fato do cara tá mandando ele tomar naquele lugar. E o Luciano vai, depois eu vi na leitura labial, e também tem um trabalho de dublagem que é feito na internet, né, que as pessoas fazem a dublagem, e vários canais fizeram isso, e o Luciano fala, como assim, você tá me mandando, você é louco, você tá... E aí eles começam a discutir, e aí o Marcelo entra, o Marcelo lá atrás fala, reza pra eu não entrar, reza pra eu não entrar. Um negócio, uma coisa que fugiu do controle ali, e aí o Diniz fala uma hora, você acabou pra mim, você acabou, sabe, e o Luciano respondeu. O que eu achei legal, assim, que o Luciano, primeiro o Diniz achou que ele era o Tietê, né? Vocês lembram o que aconteceu com o Tietê? O Tietê foi humilhado na beira do campo e abaixou a cabeça, ficou quieto. E aqui, pra mim, o declínio do São Paulo do Diniz começou naquele jogo lá, porque ele maltratou um jogador que era querido pelo elenco, o elenco que tinha trazido o Diniz, e isso e uma série de fatores fizeram com que o São Paulo perdesse aquele campeonato. E eu acho que o Luciano, da maneira que ele agiu, ao contrário do que a gente fica preocupado que quando ele age intempestivo, reclamando de juiz, tomando cartão amarelo besta, ele não fez nada, ele só perguntou pra ele, você é louco? Você tá me xingando, você é louco? Porque eu acho que em determinados momentos, gente, você tem que mostrar pra seja quem quer que for, que você tá na nossa casa o cara não pode chegar lá e tratar a gente desse jeito. Tem que baixar a bolinha lá, não tem que peitar jogador, que nem seu Abel Ferreira já fez com o Caleri. Não tem que pôr respeito mesmo, tá jogando na nossa casa. Não é lá na casa da mãe Joana. Então, aí o Diniz falou pro juiz, você vai me expulsar porque eu xinguei, eu mandei tomar naquele lugar? Todo mundo manda tomar naquele lugar. Só que o Diniz não sabe a regra desse ano, que a CBF pediu pro juiz, os árbitros, punirem mais severamente qualquer interferência de quem está fora do campo, dentro do campo. Como foi a interferência do Diniz, que foi lá peitar jogador. Então ele deu cartão amarelo para o Luciano, que se envolveu na confusão, eu acho que um cartão amarelo certo, e expulsou o Diniz, que ele não pode, não é questão de xingar ou não, ele não pode ir lá e peitar jogador, intimidar jogador do jeito que ele fez. Então, eu gostei da atitude do Luciano, independente de a gente criticar o Luciano, às vezes que ele é um pouco cabeça quente demais, mas acho que ontem ele impôs respeito, sim, impôs respeito, e o treinador, o desequilibrado foi expulso com razão, tinha que ser expulso mesmo, e foi muito xingado pela torcida do São Paulo quando deixou o campo. Amanhã no vídeo da hora do almoço, eu vou falar mais sobre o Rames Rodrigues, que também tem essa história de que ele curtiu um post do Everton lá. Eu vou explicar direito essa história, está de saída mesmo, nem deve mais voltar da Copa América. E amanhã eu falo também, faço um resumo desse relacionamento, dessa história entre o Luciano e o Diniz, que não é de hoje, e tem um monte de capítulos aí, mas ontem parece que encerrou com a briga dos dois, e o Diniz, você acabou pra mim, porra, pelo amor de Deus, né? Vamos lá comentando o comentário, gente, senão o vídeo fica muito grande. Ó, o Luiz Felipe fala o seguinte: a arbitragem brasileira é a única no mundo que odeia futebol. Eles param o jogo toda hora por qualquer contato para que a bola role menos. E, consequentemente, a chance de ter um lance polêmico que precisa de intervenção direta deles diminui muito. Que raiva dessa palhaçada. Luiz, eu falo isso todo jogo, velho. O juiz é ruim, ele é inseguro, o que ele faz? Qualquer contato é falta, porque o jogo fica picotado e ele tem o jogo na mão. Teoricamente, o jogo na mão. Só que também tem um detalhe, agora não vai ter mais essa, só capitão vai poder falar na Eurocopa, na Copa América, só capitão vai ter que falar com o juiz. Porque os jogadores também não ajudam, né? É reclamação e fingimento, o cara toma uma mão no peito, cai com a mão no rosto. Os jogadores também não ajudam. Os árbitros são ruins e os jogadores também não ajudam. O Michael de Diadema fala o seguinte: Barolo, grande vitória do time, jogou bem, gostei do Patrick. Às vezes, acho que às vezes vejo outro jogo. Na Sport TV, os comentaristas falaram que o Juan fez uma grande partida. E eu fiquei pensando, vimos o mesmo jogo? Ele correu muito, trobou com os zagueiros, mas não dá pra jogar no São Paulo. Ele deve ser leão de treino, arrebenta nos treinos, porque não tem outra explicação para os técnicos ficarem colocando ele. Mas vamos focar na vitória. Muito promissor, fico me perguntando quem vai sair quando o Lucas voltar. Eu acho que essa é uma grande pergunta, viu, Maicon? Como que o Zubeldia vai achar espaço para o Lucas nesse time? E aí o Samick de Curitiba fala o seguinte, ainda falando sobre o Juan, que também muita gente falou sobre o Juan. Eu peguei alguns depoimentos que falam mais sobre mais situações dele. Ó, temos que falar sobre Juan.
eu acho que ele jogou bem novamente, mas ele tem uma séria deficiência na finalização. Eu gosto que ele não se esconde do jogo, mas ele erra demais nas tomadas de decisão na frente do gol. Será que falta treinar mais finalizações? Ou deveriam fazer com ele o que o Newcastle fez com o Joelinton? Porque o Juan tem uma habilidade incrível para roubar a bola. Talvez trazer ele para ser volante ou um meia mais aberto, fechando pela direita, seria melhor para a carreira dele. Na verdade, velho, eu acho o seguinte... e só completar mais um comentário do Juan, a gente encerra para falar do Juan. O Gil Sampaio falou o seguinte: se goleiro de time grande garante resultado, atacante de time grande não perde gol fácil. Faz sentido. Acredito que seria uma boa para o Juan tentar experimentar uma nova posição. Poderia tentar usá-lo como lateral, como fizeram com o Caio Paulista, ou como um segundo volante, como fizeram com o Alisson. Ele é um jogador forte e rápido, mas que a finalização não é o seu forte. Talvez uma outra posição ele se ache melhor dentro de campo. Eu peguei esses dois depoimentos porque mais gente falou também sobre a capacidade do Juan de incomodar a defesa adversária. Dele estar bem posicionado, dele ser fisicamente forte, ele é um cara rápido. Eu, sinceramente, não sei se a saída seria mudá-lo de posição. Até porque, hoje, qualquer jogador tem que aprender a finalizar. O que eu digo pra vocês, que me incomoda muito, é jogador de futebol profissional, não perder os gols que ele perde. E não é que a gente tá falando do Juan, pode ser qualquer outro jogador. O São Paulo tem jogadores que perdem muitos gols. O São Paulo precisa de muitas finalizações para fazer gol. Então, as críticas em relação ao Juan, eu vi nos comentários de ontem, ninguém fala que ele se esconde do jogo, ninguém fala que ele é medroso, ninguém fala isso. Ao contrário, os elogios para ele são em relação a isso. Que ele corre, que ele se esforça, ele dá trabalho, só que ele peca na finalização. Não é de hoje que ele peca na finalização. Então eu não sei se é treinamento, eu não sei se é um talento natural do jogador, mas eu tenho a seguinte teoria, viu, gente? Eu acho que eu tenho a seguinte teoria. Tudo que você fizer com dedicação repetidamente, você melhora. Qualquer coisa que você fizer. Você vai tocar guitarra, por exemplo. Se você ficar tocando guitarra 3 horas por dia, 1 hora você vai tocar bem. Você vai não sei se nem se bem, mas você vai tocar melhor do que você tocava antes de você treinar as 3 horas, ensaiar as 3 horas. Então eu acho que mesmo que não seja um talento natural dele, com o treino, a prática, ele vai melhorar. E é isso que precisa, porque que nem o amigo falou aqui, se goleiro de time grande garante resultado, o atacante tem que garantir resultado lá na frente, né, cara? Porra. E aí, em relação às críticas ao Juan, aí vem de novo aquela história dos mimizentos. Ai, porque criticaram o Juan? Ai, tem influenciadores que criticam o Juan. Os mimizentos chorão, que não pode criticar, que eles... Ai, as palavras machucam, pesam no coraçãozinho do jogador. Gente, desculpa, eu não em relação a ser baba-ovo de jogador, ficar enaltecendo o jogador, dirigente, desculpa, você sabe que aqui no canal a gente não tem essa postura. Aqui no canal a crítica é quando o cara joga bem e elogio quando joga mal, não tem perseguição a jogador, não tem nada. O jogador jogou bem, é elogiado, o jogador jogou mal, é criticado. O Juan fez 2 gols contra o Águia de Marabá, foi elogiado, porque ele perdeu também um gol dentro da pequena área e depois ele fez 2 gols muito mais difíceis e foi elogiado aqui. Então, as críticas vão acontecer sim. E eu não tô falando de gente que xinga, que vai na rede social ameaçar de morte, que nem fazem comigo, por exemplo. Mas crítica tem que criticar, velho. Tem que criticar, tem que cobrar. O cara joga no São Paulo, tem que cobrar. Então não tem essa de, vai magoar o menininho. Que magoar? É tudo marmanjo que ganha 500 pau por mês. Vai magoar porque alguém falou que... E não tem nem que se magoar com xingamento de internet. Vai ligar pra imbecil que tá xingando na internet? Eu acho que tem que criticar sim, tem que cobrar sim. O cara joga no São Paulo. E aí, passa o tempo, você vê um jogador que nem o Sara falando o seguinte, 3 anos depois. As críticas eram justas, eu jogava mal mesmo. A grande maioria das críticas eram justas em cima de mim, porque eu tava jogando mal mesmo. É isso. E ainda mesmo assim tem cara defendendo. Cara, os lustra-bola, né? Defendendo, porque o jogador, coitadinho, ele chora. Se na rede social ele chora. Pelo amor de Deus, gente. Desculpa, eu sou de outra geração, eu sou de outra época. Uma coisa é ofender, imbecilidade, grosseria. Outra coisa é você criticar e cobrar o jogador. Ainda mais um cara que joga no São Paulo. Me desculpa, tá? O Igor de Itapevi fala o seguinte: salve, Barolo, essa vibração do São Paulo vem sendo contagiante. Você viu a comemoração do Rodriguinho aos 50 minutos do segundo tempo, quando ele dá um carrinho e ganha um lateral? Como é bom ver nosso tricolor representando toda a torcida em campo. Que jogaço em plena segunda-feira. Obrigado, Zubeldia, por estar trazendo esse espírito novamente. O Igor, eu confesso pra você que na hora que o Rodriguinho deu o carrinho, eu não percebi que era ele.
porque outro jogador já tinha feito isso, acho que o Alisson tinha feito isso, ou o próprio Eric, não lembro. Mas eu gostei pra caramba também. Isso é muito com o estádio cheio, né? Mas eu concordo com você, tem muito a ver com o Zubeldia, assim, essa vibração. E o Zubeldia falou de novo, que é o jeito dele. Na entrevista coletiva ele falou, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. O Jean de Rolândia, em São Paulo, tá falando o seguinte, ó. Acho que uma grata surpresa desse começo da era Zubeldia é o Alan Franco. Sempre tivemos reticências com ele, mas também por conta do altíssimo nível do Beraldo, que fazia com que o futebol dele, que não é lá essas coisas, se destacasse menos ainda. Mas jogando com confiança, e segundo a reportagem, brincalhão, mas sem ser bobo alegre, foi um vídeo que eu falei sobre isso, né? Tem tudo para se firmar e deslanchar de vez. Foi elogiado pelo Zubeldia na entrevista coletiva. Eu acho que por que eu falei do Alan Franco, a diferença do bobo alegre do Reinaldo, por exemplo, pro Alan Franco? Ele é brincalhão, ele zoa todo mundo, na entrevista que ele deu pro Globo Esporte, fica todo mundo mexendo com ele, só que ele fala na entrevista que ele gosta de ver todo mundo alegre, ele brinca com todo mundo, mas ele é chato pra caramba, ele cobra todo mundo. É isso, gente. Tá jogando no São Paulo, você não quer ser cobrado? Você não quer ser cobrado, você vai jogar no Vila Churupita, lá que ninguém cobra, que ninguém te enche o saco. Você quer jogar no São Paulo, no clube que tem 22 milhões de torcedores, você não quer ser cobrado, não quer ser criticado, não quer ser xingado por imbecil na internet, então você vai fazer outra coisa, velho. É que nem eu. Aí eu crio um canal no YouTube, o cara vai me xingar, me xingou, eu não vou dormir à noite, porque... Ué, então eu não vou fazer outra coisa, velho. Não vou ter canal na internet dando opinião, falando sobre futebol e dando opinião, velho. Então, desculpa. Então vai ser cobrado. O próprio jogador cobra o outro. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Pra mim, num time grande, o jogador tem que cobrar o outro. Não é só torcida e dirigente, não. Um jogador tem que cobrar o outro. Vamos lá. O Eliud, lá de Itajaí, Santa Catarina, fala o seguinte. Barolo, o que pode ser melhorado na defesa? Pois em todos os jogos do São Paulo, tirando, é claro, do Palmeiras, que foi empate, o São Paulo sempre sai atrás do placar. Um dia a sorte acaba, eles não vão conseguir virar, porque a defesa tem que tomar um gol para depois virar o jogo. Por que eles não ganham sem sofrer gol? Cara, essa pergunta, velho, a gente ficou se fazendo ontem no estádio depois do jogo. O pessoal ali da imprensa que ficou conversando. Porque o Zubeldia, ele tem, eu não sabia, confesso que eu não sabia, ele tem dois auxiliares, um responsável pela parte defensiva e outro responsável pelo ataque. Então eu acho que ainda estão ajustando. Melhorou muito, porque com o Carpini tomava gol do Vento, né? O Vento fazia gol no São Paulo 3 por jogo. Eu acho que melhorou muito. Mas não tem tempo de treinar. Então nem esse cara, esse auxiliar que faz esse trabalho defensivo, teve tempo de trabalhar ainda. Mas eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes entra meio desligado. Ontem não foi o caso. Ontem contra o Fluminense não foi o caso. Não entrou desligado, não. O Fluminense achou aquele gol lá, mas teve o vacilo da defesa. Para mim, o Arboleda vacilou. Mas eu acredito que aos poucos, com tempo de treinamento, as coisas vão melhorando, tá? O Juninho Mazei fala o seguinte: vendo as 6 partidas do Zubeldia, eu notei 6 esquemas táticos diferentes. E querendo ou não, para os técnicos adversários é muito ruim, porque nunca sabe como o São Paulo vai jogar. Diferente dos técnicos brasileiros que só tem um esquema. Ele não. Sempre com um esquema diferente. Para os adversários, isso é complicado. Peguei, porque muita gente falou também, outra vez, outro esquema tático diferente, mudando posição de jogador. Realmente, o Zubeldia está conseguindo fazer um trabalho excelente, né, em todos os sentidos, né? O Carlos Oliveira fala o seguinte: Patrick, para mim, é melhor que o Wellington, você não acha? Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco, precisa de umas peças pontuais. O que me preocupa mesmo é a parte fora de campo. Dívidas, lesões, falta de transparência. Um abraço, e mando um abraço pro meu filho tricolor Pedro, de 8 anos. Um abraço, Carlos, e pro filhinho Pedro. O Patrick também foi um assunto muito comentado, e eu acho que a gente, ontem, porque eu cheguei em casa ontem, 2 horas da manhã, e fiquei vendo o jogo de novo, né? Porque eu não sou normal. Fiquei vendo o jogo que eu gosto de ver na televisão depois, o que eu vi dentro do campo, que é legal, né? E aí eu vi melhor a atuação do Patrick. Eu achei, vendo pela televisão, ele foi melhor do que eu vi no estádio. Porque no estádio, às vezes, tem um bololô de jogador ali, alguém faz uma jogada, tira uma bola, e você fala, confunde, se é o Bobadilha que tirou, se é o Patrick, se é o Alisson. E vendo na TV, eu vi que era o Patrick que tirou muitas bolas ali. Ele sofreu pra caramba, ele teve que correr atrás dos atacantes do Fluminense lá, que são jogadores perigosos. E quando ele foi substituído, saiu aplaudido e aplaudindo a torcida. Então, o que a gente quer, na verdade, o que a gente quer com o Juan, o que a gente quer com o Luciano, o que a gente quer com o Caleri, que esses caras joguem bola. Você acha que tem alguém aqui torcendo
contra o Patrick, torcendo contra o Juan, então o Juan pega uma bola que nem ele pegou ontem no lançamento do próprio Patrick, eu vou que sair de casa 5 horas antes para chegar pro o Juan entrar com a bola, eu torcer para ele perder o gol, para eu poder criticar ele depois? Ah, gente, porra, você pensar isso é mínima imbecilidade, é coisa de demente você pensar isso, né? Que tem torcedor do São Paulo que tá lá no estádio, que pagou ingresso, que tá torcendo pro cara errar pra comemorar e falar, tá vendo, eu tinha razão. Bom, só faltava essa, né? E eu continuo achando o melhor jogo do Patrick com a camisa do São Paulo. Tenho certeza. Pra mim, depois que eu vi ontem pela TV, pra mim ficou mais claro ainda. Antes do último comentário, só falando que somos patrocinados pela KTO, tá aqui meu bonezinho, onde a diversão acontece, e hoje faturei uma modesta quantia com o Manchester City. Por que modesta? Porque eu falei, vou apostar no Manchester City. Só que aí, do jeito que eu sou pé frio, eu achei que o Tottenham fosse ganhar. Mas aí deu Manchester e faturei pouco. Mas se você quiser fazer sua aposta, sua diversão, use o cupom Barolo, tá no primeiro comentário fixado, você vai se divertir pra caramba, vai curtir e tem um monte de benefício legal. Mas faça o cadastro pelo cupom Barolo, tá bom? Pra encerrar, gente, ó, o comentário do Roberto Lima. Roberto Lima tá igual eu. Parece que estamos vivendo um sonho. Numa temporada que iniciamos com o susto da saída do Dorival e onde as perspectivas eram totalmente decepcionantes com Carpini. Hoje temos um treinador que sabe o que faz e vem arrumando a casinha. E assim não tem como não criar expectativas para um ano possivelmente melhor do que 2023. Aliás, 2023 já foi bom, né, Robertão? Já foi bom. Agora, eu tinha esquecido, porque eu sempre comento, aqui, a gente sempre conversa aqui, que eu falo, mas eu não tinha nenhuma perspectiva quando o São Paulo foi eliminado do Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista. Mas você lembrou da saída do Dorival, né? A gente começou o ano empolgadão e o Dorival foi para a seleção brasileira. Ficamos sem treinador e arrumamos o Carpini. Então tem mais um fator mesmo para a gente comemorar esse momento do São Paulo, essa fase boa, que espero que dure muito. Espero que com o tempo para treinar o Zubeldia e com os jogadores voltando de lesão, a gente espera que o Zubeldia, o time dele, o time que ele monta, consiga ser cada vez melhor. Meus amigos, o vídeo ficou enorme, mas daqui a pouquinho tem QG Tricolor, tá? Então eu vou postar esse vídeo às 8h30, agora são 8h08, 8h30 tá no ar, e aí você já emenda direto no QG Tricolor, começa 9, 9 e pouquinho, tá? Eu, pra variar, vou ter que chegar um pouco atrasado, mas estarei lá, tá? Então a gente se encontra daqui a pouco, muito obrigado, vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se você gostou, pra mais gente acompanhar o trabalho que a gente faz aqui, e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? E na janelinha agora vai entrar a análise do jogo, caso você não tenha visto. Fique com Deus, forte abraço, uma ótima semana abençoada, cheia de prosperidade e felicidade para você, para as pessoas que você gosta. Nos encontramos daqui a pouco no QG Tricolor e amanhã para falar de Rames Rodrigues e a relação do Luciano com o Diniz, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, tchau.